Aleluias. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluias. Que a vontade do Senhor se cumpra na tua vida. Eu estava viajando muito longe daqui quando aconteceu o acidente do Betinho. Levei mais de 30 horas para chegar aqui. E quando eu soube lá, eu fiquei bastante abalada. Quando eu cheguei na minha casa, naquele local, eu comecei a orar, entregar para Deus a vida do meu filho, José Roberto, com o coração totalmente apertado, que me disseram que era grave, que era um acidente na cabeça, uma batida forte, que ia entrar para urgência, UTI, talvez tivesse que ser operado a cabeça, não sabiam ainda que resultado que iam fazer. E nesse momento, como diz muitas vezes, a nossa fé é testada. Eu vejo que a minha fé foi testada nesses dias, porque eu vejo assim, o que Deus me deu de mais precioso de presente na minha vida foi meus 2 filhos, que não tem emoção maior do que parir uma criança, de ter um filho, é uma coisa maravilhosa, isso é um milagre de Deus, a gente poder ter um filho, é uma coisa abençoada, e Deus me deu 2 filhos maravilhosos. E nessa hora, com o coração rasgado, eu não podia chegar aqui em Sorocaba, era impossível o voo para chegar, a distância que eu estava. Eu falei: Jesus, nesse momento, Jesus, eu entrego aos teus pés, Jesus, o que eu tenho de mais precioso na minha vida. É a vida do meu filho, Betinho. Eu não sei se isso é para a vida, esse propósito, ou se é para a morte. Eu não sei se ele ia embora, ou se ele ia ficar. Mas de qualquer forma, para a vida ou para a morte, naquele momento eu entregava para Jesus, aos pés dele. E eu falava com Deus, falava: Jesus, o Senhor sondas e conhece o meu coração. Eu jamais gostaria que o meu filho fosse embora, ainda muito jovem. O Senhor sabe quanto está doendo, quanto a minha alma está doendo. Mas de qualquer forma, para a vida ou para a morte, eu te entrego, Jesus. Que seja feita a tua vontade. Só te peço uma coisa: me dá equilíbrio, me dá paz no meu coração, tira a angústia, tira tudo de ruim que eu possa sentir, de tristeza. Me fortalece no teu Espírito Santo, seja para a vida ou seja para a morte. Me prepara, porque eu não tenho estrutura se for para a morte. Eu não tenho estrutura, mas tu pode me dar essa estrutura. E se for para a vida, me deixa forte e guerreira para lutar pela vida dele. É o que eu podia fazer à distância. Entregar o meu filho aos pés de Jesus e pedir para que junto aos médicos estivesse a presença do Todo-Poderoso ali, agindo naquele momento, no hospital, na UTI, no centro de cirúrgico. Não sabia se ele ia operar, se não ia, estava uma confusão. E eu digo para vocês uma coisa: na hora que eu considero o mais difícil da minha vida, eu tenho 50 anos, foi a hora, o momento mais difícil da minha vida, mais doloroso. Eu pude contar com o nosso Deus. Eu pude contar com Jesus. Porque lá mesmo, eu estava fora do país, eu consegui ter uma força, uma garra lá, que vocês não podem imaginar depois que eu orei.
Eu só conseguia pensar coisas boas. Eu conseguia só pensar coisas positivas. E eu cheguei aqui em Sorocaba, tão positiva quando eu vi ele, tão feliz quando eu vi ele, mesmo cheio de injeção, 500 aparelhos por trás dele, tim, tocando na UTI, entubado. Mas eu conseguia ver luz, eu conseguia ver o espaço de vida, eu conseguia ver esperança. Porque eu tinha um Deus Todo-Poderoso por trás de mim, me sustentando. O tempo todo eu fui positiva, o tempo todo. O médico responsável da UTI, depois de uma semana que ele estava em coma induzido, chegou para mim e falou: o seu filho pode ficar mais de 3 a 4 semanas aí internado na UTI. E eu escutei aquela palavra e falei assim: está cortado em nome de Jesus Cristo. Meu filho, daqui uma semana ele sai. E foi exatamente uma semana e ele saiu da UTI. Ele ficou 15 dias. Ele saiu. O prazo que eu coloquei, Deus cumpriu. E depois eu falei, quando ele saiu da UTI: meu filho em uma semana sai do hospital. E Deus fez acontecer. Em uma semana ele saiu do hospital, na terça-feira. Eu sinto uma coisa tão maravilhosa no meu coração, que parece que explode. Parece que explode tanta alegria. Porque vale a pena servir a Deus. Vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena colocar os joelhos diante da glória dele e clamar na nossa necessidade, na nossa alegria. Hoje eu estou aqui para clamar, louvar, adorar, engrandecer o nome dele com alegria. E quando precisei, na necessidade, no arroxo, no teste, de fé da gente, eu também fui no joelho dele, fui nos pés de Jesus. Falei: Jesus, eis-me aqui. Está aqui o que eu tenho de mais precioso, meus 2 filhos e o Betinho passando mal. E Deus tem operado um milagre a cada dia. Eu tenho assistido a cada dia. É uma mãozinha que mexe. É um olhinho que sai uma lágrima na UTI quando a gente conversa. É um apertinho de mão, os dedinhos começando a mexer. É a primeira fala. É o primeiro vez que pega uma colher para se alimentar. É o primeiro passinho que ele deu. É a primeira vez que foi no banheiro sozinho. Tudo isso para mim foi curtido e glorificado o nome do Senhor a cada momento. Então eu digo para vocês, seja qual for o seu problema, quando nós servimos ao Deus do impossível, Ele opera, Ele faz, Ele nos dá estrutura, Ele nos traz paz, Ele tira a angústia do nosso coração. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Boa noite, obrigada. Bom, eu peço a Deus que não deixe mais cair lágrimas, que todas as que eu tinha já acabaram no meio do caminho aí. Mas para os irmãos que não me conhecem, eu sou ligado à área de saúde, então eu tenho algum conhecimento de alguma coisa que acontece. Aí eu, envolvido na situação do meu filho, fui chamado lá no dia que ele estava lá no pronto-socorro em Itapetininga, já tinha sido passado pelo resgate e tal. E quando eu estava lá, ele estava já entubado, naquela situação difícil, num canto. E na nossa reunião de segunda-feira, eu pedi para cantar essa música, Jesus, Plano Melhor, Nunca Chega Atrasado, porque na hora que ele estava lá, era só essa música que vinha na minha cabeça. E vinha na cabeça: Jesus nunca chega atrasado, Jesus nunca chega atrasado. E quando eu comecei ali naquele lugar mesmo a analisar aquela situação, desde o momento do acidente, onde ele estava na pista, lá já existia uma pessoa para socorrê-lo. Na hora que ele caiu, não era para ter mais ninguém na pista. De repente, tinha uma pessoa lá, e essa pessoa foi providencial naquela hora. Que se ele cai, fica sozinho e fica largado no meio de um mato,
quem que vai achar ele? Ninguém, nunca mais. E eu estava chegando de viagem também, porque aquele dia era dia 20, era um feriado. Então ninguém mais ia achá-lo. Então naquele momento tinha uma pessoa, inclusive especializada em atendimento de primeiros socorros. Quer dizer, Deus, o Senhor Jesus já tinha providenciado aquela pessoa para estar na pista, no lugar certo e na hora certa. Além disso, chegou o resgate também, no meio do mato lá. O resgate demora 2 dias para chegar, de repente ele chegou logo naquela situação, no meio do mato. Quando eu fui, nosso irmão Walter, que também faz parte da nossa célula de segunda-feira, liguei para ele, a hora que fiquei sabendo: Walter, você conhece algum neurologista lá? Eu estou indo para lá, eu precisava de alguém para me ajudar. Ele imediatamente se prontificou e foi junto com a gente. Chegando lá, vi aquela situação terrível de qualquer pessoa ver, um pai vendo é pior ainda. Mas fiquei ali firme, com o coração firme, sabendo que só vinha aquilo na minha palavra: Jesus nunca chega atrasado. E ele estava lá, já tinha chegado na hora certa no hospital, já estava tratado na situação certa e tinha que ser transportado para cá. Não tinha ambulância. De repente tinha um médico aqui em Sorocaba que conhecia muito ele, que providenciou de arrumar um motorista para arrumar uma ambulância, uma coisa que não ia acontecer nunca. E aconteceu, abriu o caminho. O meu colega foi comigo, ele é anestesista, especializado em manter a função respiratória, a função cardiológica, estava junto comigo. Não tinha médico para ir na ambulância. Esse meu amigo estava lá e foi junto com ele na ambulância, mantendo ele vivo até chegar aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba já tinha o neurologista esperando, já tinha o clínico esperando. Ele foi atendido na mesma hora, no mesmo momento, pelo radiologista, pelo cirurgião neurologista, que levou no centro cirúrgico e fez a pequena cirurgia que precisava ser feita na hora. Daí foi colocado lá para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, eu guardei até as 3h30, 4 horas da manhã. Quando acabou a cirurgia, foi para a UTI. Aí já não tinha mais nada o que a gente fazer. E aí ele disse: agora a gente só tem que esperar. Agora não tem mais nada para a gente fazer. Aí começou a vir na minha cabeça: você está nessa graça desde os seus 39 anos. Agora chegou a vez de você usar aquilo que você aprendeu. Aquela fé que foi plantada no teu coração vai ter que germinar e vai ter que ser agora. E a fé começou a germinar. Eu falei: ele vai para lá, vai passar 72 horas e não vai acontecer nada com ele. E isso foi acontecendo. Na carne, doía. Minha filha sabe, eu chorava e me esgoelava lá em casa de vez em quando, mas na carne. Mas o meu espírito estava em paz, porque eu sabia o Deus que eu servia. Quem era o Deus que eu servia? O Senhor estava no controle, porque em todo momento Ele estava no controle. Aí passou 24 horas, passou 50 horas, passou 60 horas, passou 72 horas e acabou. Glória a Deus. Falei: glória a Deus, acabou o problema, não tem mais nada. Não tem mais nada, tal. Fui para a UTI no dia seguinte, cheguei lá. E aí, como é que está? Não, passou o tempo, mas agora ele está com uma pneumonia. Falei: pneumonia? Mas vai dar agora? Provavelmente uma pneumonia aspirativa. E ali ficamos ali com aquela pneumonia. E vamos levar para fazer uma tomografia. Vai fazer a tomografia, você olha, eu estava junto, infelizmente alguma coisa eu sei, não é da área, mas eu sei. Aí olha, fala assim: olha, esse pulmão direito está praticamente, virou um fígado, não era mais um pulmão. Então pulmão é que nem esponja, fígado é duro. Todo mundo já comprou fígado no açougue e já sabe. Quer dizer, uma coisa que é dura não respira. E o outro pulmão? O outro pulmão também está começando a ter pneumonia. Aí eu falei: não, mas Jesus está no controle, Ele vai melhorar. Isso foi plantado porque o maligno quer que nós não tenhamos mais a fé, que nós perdamos essa fé. E eu não perdi a fé em momento nenhum. Eu estava lá, firme, o olho lacrimejava, mas eu falava à minha filha: não, eu estou assim porque a carne sofre, porque esse tipo de dor é uma dor que dói na carne, é como se você cortasse um pedaço seu.
Mas eu falei, não, mas o Senhor está no controle. O que é uma bactéria perante a grandeza do Senhor? Absolutamente nada. O nosso Senhor é poderoso a ponto de resolver uma coisa com uma bactéria. E aí ele foi ficando na UTI. E aí foi o culto que teve aqui de ação de graças, de ação de graças pelo aniversário da igreja. O pastor falou, vamos lá para a igreja, que vai ter 24 pastores, nós vamos levantar um clamor pelo Betinho. Eu falei, muito bem, vamos lá, todo mundo vai, a família vai, meus irmãos vieram, que estão aqui hoje, pela glória do Senhor. E naquele mesmo dia, eu fui para o hospital e me falaram, a situação dele está muito pior. Mas está pior. Eu falei, mas está pior? Então, mas está pior, mas o Senhor diz que vai estar melhor. Não é assim. Mas eu vou para o culto da noite, porque ele está pior, mas não está pior. No meu coração ele estava melhor. O Senhor estava me sustentando. Aí chegamos aqui, levantamos um clamor, e quando eu vim para cá, o Walter, esse meu amigo que estava sempre comigo, me acompanhando, me falou, a situação dele está muito delicada, nós vamos ter que transferir ele para São Paulo. Porque o respirador eles já estavam injetando 100% de oxigênio, quando o ar tem 21, eles injetavam 100% de oxigênio com pressão para que ele pudesse ter uma oxigenação boa. E não estava mais conseguindo nem com isso. Eu falei, não, mas nós vamos na casa do Senhor, porque é ali que está a bênção. É ali que nós vamos buscar a nossa bênção. Aí viemos para cá, a família veio, aquele clamor todo, e quem estava presente viu o clamor que foi, caía fogo na igreja. Aí ele me mandou um torpedo logo depois do clamor, que eu chamei o pastor do lado e estava lá. Os parâmetros melhoraram. Ele está muito melhor e já pode respirar com mais facilidade. A resposta do Senhor foi imediata nessa situação. Eu estava sentado ali atrás, onde está o irmão ali, e tinha do lado, na minha frente, um pastor. E a mulher do pastor virou para mim e falou assim, o Senhor me falou no coração que você ia receber uma resposta para esse clamor e a resposta seria rápida. Mas eu não imaginei que ia ser tão rápido assim, não levou nem 2 minutos o negócio. Então, o Senhor estava no controle em todos os momentos, em todas as situações. Eu procurei me desligar da minha natureza da área médica, porque o Senhor, Ele veio para confundir os sábios, e não para fazer acontecer o que os sábios pensam que acontece. Os sábios, na realidade, não sabem nada. Quem sabe é o Senhor. Então, cada vez que ele estava numa situação onde falavam, agora não tem mais jeito, eu falei, mas é agora então que o Senhor vai operar. E em todas as vezes o Senhor não falhou em nenhuma vez. Em nenhuma vez. Aí, o neurologista, os médicos de lá, você falava, assim como a Thelma falou, você falava com eles, e daí, como é que ele está? Ah, não sei. E o neurologista, ele vai melhorar? Ele falava, qualquer melhora pode acontecer hoje, e a próxima melhora vai levar 6 meses para acontecer. Eu falei, mas 6 meses? Não é possível, não acredito nisso. Eu olhava para ele, ele estava lá bonito, eu falei, não, o Senhor está não vai acontecer nada disso com ele vai sair dessa numa boa. Aí deu as 2 semanas, a pneumonia melhorou, e ele foi para o quarto. Depois que a Karen tentou arrumar um quarto, não achava quarto, aquela situação toda, acabou indo para o quarto e ficou lá no quarto. Ficamos lá, daí ele começou a melhorar. E assim, o neurologista começou a ficar surpreso com aquela melhora, porque ele nunca tinha visto alguém melhorar tão rápido quanto a situação do Betinho. E assim, eu não procurava saber nada, porque eu não queria saber o que o médico estava falando, porque não interessa o que o médico está falando, apesar de eu ser médico, para mim não interessa o que o médico fala. Então, o que interessa é o que o Senhor estava falando no meu coração. Então, a situação para mim já estava resolvida, assim como já está resolvido. Assim como falei com o pastor que o Betinho ia entrar nessa igreja andando. Ele está andando. E a hora que está sendo postado coisa no Facebook hoje, por violão, que ele está tocando, eu já tinha falado com o Marquinho, falei, ele vai para o louvor com você, ele vai estar naquele púlpito e vai estar louvando a Deus. Porque o Senhor falou no meu coração que ele vai ser um levita. Ele vai ser esse levita. Então, passado esse tempo todo, a gente está acompanhando, e a melhora dele está sendo uma coisa assim, absurda, assustadora. O neurologista não acredita no que está acontecendo com ele, porque é demais.
E a gente vai sabendo as coisas aos poucos. Aí, mais tarde, o Walter falou, quando ele estava naquela situação terrível lá, o neurologista avaliou a situação dele e ele estava numa situação em que, para ter uma ideia de toda a carreira desse neurologista de trabalho, ele é o segundo paciente que sai com vida da história. Então, é um milagre perfeito que está acontecendo na vida do meu filho. Então, hoje eu não tenho nem como chorar mais, porque eu só sou de alegria. Porque ele chega aqui, ele está andando, ele está falando, ele está... E aí, estava me incomodando uma coisa. Eu falava, mas por que aconteceu isso com o Betinho? Né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa tão boa, e todo mundo questionando o que estava acontecendo com o Betinho. Aí eu peguei e comecei a ver a fotografia que ele tinha me dado. E aí o Deus falou no meu coração, a gente sempre tem que, eu sou onisciente, eu sou onipotente. Aquele inimigo das nossas almas, ele não é onisciente, não é onipotente. A partir do momento que você expressa de uma forma, ou falando, ou no caso dele escrevendo, ele escreveu na fotografia que ele passaria todas as dores e sofrimentos por causa daquele esporte que ele estava praticando. Então, se ele falou aquilo, o inimigo pegou aquilo e fez ele passar por uma situação de que, graças a Deus, ele nem se lembra, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor deixa tocar, mas não deixa atingir a vida dos seus amados. Então, está aqui o nosso amado, graças a Deus. Agora ele chora um pouco, porque agora que ele está se conscientizando do que aconteceu. Mas agora já passou a fase, Betinho, não precisa chorar mais. Agora é só louvar a Deus. Amém, pessoal? Depois de tanto testemunho assim, eu só tenho que louvar a Deus e falar que, como é maravilhoso poder servir a Deus. Como é gratificante. O Senhor, em nenhum momento, Ele nos deixou abalar, achou que o Betinho não ia ficar bem. Ele deu uma certeza no nosso coração tão grande que era absurdo. A gente em nenhum momento achou que o Bé ia ficar com sequela. Todo mundo pergunta, mas ele vai ficar com sequela? Não, lógico que não, porque Deus é maravilhoso, Ele não faz nada pela metade, né? O doce que a gente serve. No começo, bem no primeiro dia, assim, o Senhor Ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar aqui com a igreja. 2 Coríntios 4, 7 e 9. Temos, porém, este tesouro, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Eu me sentia abatida, mas não destruída. Eu estava arrasada, mas eu tinha certeza no meu coração que o Bé ia ficar bem. E teve um dia que meu pai estava conversando comigo. Ele falou assim, você não está entendendo a gravidade do caso? Ele falou assim, o seu irmão talvez nunca mais fale, nunca mais toque. Eu falei, pai, o Betinho levita do Senhor, Deus não vai deixar ele calado, Deus deu esse dom para ele, Deus tem muitos propósitos ainda, então enquanto os propósitos do Senhor não forem cumpridos na nossa vida, a gente não vai ir lá e ficar glorificando a Ele tem um momento dele para isso, né? E lógico que tem um dia que Ele vai recolher a gente, né? E glória a Deus, vai ser um dia maravilhoso, né? Eu quero agradecer à igreja por todas as orações e eu creio que Deus Ele não deixa a gente passar por nada que Ele não saiba que a gente pode passar, né? E eu agradeço muito e eu glorifico a Deus pela minha família que serve a Deus. E se não fosse esse Deus, a gente estava louco, descrente, achando que todo mundo se espantava de ver como vocês estão tão calmos. Iam visitar a gente na UTI e falavam, como vocês estão tão calmos? Aí até pararam de visitar, porque a família está tão bem, não é possível. Mas, glória a Deus, foi assim, eu tenho hoje, eu sei que isso é o propósito de Deus, porque Deus sabia que a gente não ia passar por nada que a gente
suportasse. Deus sabia que o meu irmão ia ficar melhor do que ele já era, para a glória de Deus. Só que muitas pessoas, através disso, viram os testemunhos de como é servir a Deus, de como é você poder acreditar e ter força. Hoje eu estou com a minha família inteira aqui, que se não fosse isso tudo, infelizmente hoje eles não poderiam estar aqui, ou não teriam necessidade alguma de estar aqui, quem sabe. E eu glorifico a Deus por cada um que está aqui, por cada um que orou pelo meu irmão. E o meu irmão, ele está super bem, cada dia melhor. E eu quero dar toda a glória ao Senhor, porque isso não é energia positiva, isso não é nada, isso aí é a pura presença do Espírito Santo de Deus, que fez o mover através das nossas orações, da nossa fé. Servir a Ele, eu glorifico a Ele pelo prazer de poder ter conhecido a graça dEle, porque isso é uma coisa que não tem preço. Amém. Primeiramente eu vim aqui na igreja agradecer a Deus, louvar o nome dEle, pelo que aconteceu na minha vida, e também agradecer a cada um que levantou um clamor, orou por mim, e agradecer a vocês também, e contar assim que Deus é misericordioso, porque eu tenho pavor de hospital. E assim, tudo que eu passei no hospital, eu não lembro nada. Deus não deixou com nada na cabeça, nem pra sonhar à noite, sabe? Porque eu tenho pavor de agulha, essas coisas assim. Eu sei que talvez não estivesse fazendo a coisa certa, correndo risco e tal, mas Deus me livrou até disso. Para vocês verem como Deus é misericordioso. Então eu estou aqui para agradecer a Deus realmente e cada um que orou por mim, especialmente aqui do Capô, que estiver aqui. E é isso. Obrigado. Glória a Deus.